Caríssimos senhores, meus queridos irmãos da Seara Espírita, que Deus nos guarde e que nos possa Ele manter sob sua paz. Aquele era um entardecer muito especial. O Mestre reunir ao seu redor seus amigos, seus discípulos, e o tema se dirigira para o campo das relações humanas, as dificuldades do relacionamento, as facetas diversificadas dos caracteres pessoais, e toda a luta íntima que se tem que travar consigo mesmo para atravessar essas estradas do mundo vitoriosamente. Até que um dos amigos, dirigindo-se ao mestre, lhe perguntou: Senhor, afinal, quem é o meu próximo? A quem eu devo dedicar toda essa atenção e cuidados? Para o mestre seria fácil dizer: nosso próximo é fulano, é beltrano, são esses, são aqueles. Mas enquanto ecoava no ambiente a pergunta dirigida ao Rabi, ele se volta para os companheiros e começa por dizer: um homem descia de Jerusalém para Jericó e na estrada foi assaltado por ladrões que o saquearam, que o agrediram e que por fim atiraram-lhe o corpo à margem do caminho e fugiram. Logo mais por ali passará um sacerdote do templo de Salomão. Olhou o homem caído e prosseguiu viagem no rumo dos seus interesses. Logo após viera um levita, mergulhado nas suas cogitações, e ao ver o homem tombado no caminho, deu de ombros e prosseguiu no seu afã. Mais tarde, também por ali passará um homem montado na sua limária. Era um samareu, era um samaritano. Ao ver a criatura caída, ensanguentada, deteve a montaria, desceu da limária, verificou de que se tratava, revolvendo aquele corpo, e ao constatar a hemorragia dos ferimentos, retirou do seu alforje vinho e azeite para pensar as feridas abertas. Inconformado, o cavaleiro tomou do homem caído, colocou sobre o quadrúpede e levou aquele homem a uma estalagem, ficando com ele ali durante todo o restante do dia. Ao sair pela manhã para atender aos seus compromissos, disse ao estalajadeiro, após deixar-lhe 2 dinheiros: se há alguma coisa extrapolar os gastos com esse homem, ao retornar, ressarcir-te-ei. E lá se foi, para atender então os seus compromissos. Voltou-se Jesus para os discípulos e lhes perguntou: então, quem é que funcionou como próximo daquele homem caído? E eles não tiveram dificuldade em asseverar que houvera sido o samaritano.
faze então isto e viverás. Naturalmente que todos nós que morejamos na seara do cristianismo, em qualquer campo de crença, os que compulsamos as páginas de um Novo Testamento, já teremos nos defrontado alguma vez com essa parábola que os tradutores decidiram se chamar a parábola do bom samaritano. Temos a impressão de que conseguimos compreender bem o seu sentido, o seu significado, aquilo que ela carrega em si. Nada obstante esse nosso entendimento, os venerandos espíritos vêm em nosso socorro para afirmar que das parábolas do Cristo, fadadas a nos acompanhar durante todo o nosso trajeto evolutivo, é impossível que já tenhamos absorvido completamente o seu sentido e entendido as suas propostas em todas as suas dimensões. Chamam-nos a atenção assim para a maneira como Jesus Cristo narrou-a, porque o mestre começa a dizer: um homem descia de Jerusalém para Jericó. Não era propriamente um homem do sexo masculino ao qual Jesus Cristo se referia. Nada obstante, na parábola, tratava-se de um homem do sexo masculino, dadas as condições sociais judaicas, quando as mulheres não podiam fazer o que aquele homem fazia. Nenhuma mulher poderia viajar a sós, muito menos numa montaria. Logo, se o fato se passava na Judéia, havia de ser um homem, de fato, do gênero masculino. Nada obstante, como a questão se reportava ao próximo, poderia ser tanto um homem quanto uma mulher. Um homem representando um ser humano, o gênero humano. Mas um homem descia de Jerusalém para Jericó. Outra observação importante que nos fazem os espíritos, porque afinal de contas, era claro, estava lógico que para alguém sair de Jerusalém e dirigir-se a Jericó teria que descer, porque Jerusalém está aproximadamente 1000 metros acima do mar Mediterrâneo, enquanto Jericó se acha em torno de 240 metros abaixo do mar Mediterrâneo. Mas Jesus Cristo poderia ter dito: um homem rumava de Jerusalém a Jericó, um homem seguia de Jerusalém a Jericó, um homem viajava, um homem caminhava, um homem trafegava. Mas desde o arameu, afirmam os exegetas, passando para o grego, para o latim, o verbo forte é o verbo descer. Por que é que Jesus Cristo fizera questão de reforçar o verbo descer, quando em tantas outras situações similares ele dizia que alguém ia de um lugar para outro como seria natural? Não era assim apenas pela questão geográfica que Jesus Cristo fazia alusão de que um homem descia de Jerusalém para Jericó. E a escolha das duas cidades, especialmente quando havia tantas cidades altas e tantas cidades baixas na Judéia, das quais poderia um homem qualquer estar descendo, ou subindo, ou viajando de um lado para outro. Ele escolhe duas cidades simbólicas, uma vez que Jerusalém, Hiero, cidade, Salem, de Deus. Jerusalém
era a cidade de Deus. Era ali que, ao norte, sobre o monte Moriá, o rei Salomão mandara erguer o templo, a sinagoga maior, a maior referência religiosa judaica. Era ali, no templo de Salomão, onde estavam as coisas mais sagradas do judaísmo. Porque a sinagoga maior, o templo de Salomão, tinha na sua parte principal duas grandes salas. A primeira delas era a sala do santo. Era chamado o santo, onde ficava a mesa dos incensos, o altar dourado dos incensos. No santo ficava a mesa das alfaias, todos os tecidos cortinados do templo, e ficava a mesa sobre a qual se erguia o candelabro de 7 braços, símbolo das tradições judaicas. E a outra sala, mais importante que a primeira, era conhecida como o Santo dos Santos. Ali estava a Arca da Aliança, dentro da qual as tábuas da lei, recebidas por Moisés no Sinai. Ali, o sacerdote maior só podia entrar uma vez ao ano para as cerimônias de louvor ao Senhor que habitava ali. Um grupo de sacerdotes, 24 grupos diferentes de sacerdotes, se revezavam nos cuidados com o templo de Salomão. Cada grupo cuidava do templo durante uma semana. E desse modo, ali estava o lugar onde morava Deus, onde morava o Senhor. E todos os sacerdotes que morejavam no templo eram tidos como pessoas acima de qualquer suspeita, naturalmente. Alguém que more com Deus, na casa de Deus, na cidade de Deus, há que ser alguém acima de qualquer suspeita. Então Jerusalém era a cidade que tinha dimensão para os judeus, que tem hoje Meca para os nossos irmãos islâmicos, que tem hoje o Vaticano para os nossos irmãos romanos, católicos romanos. Era em Jerusalém onde se concentrava toda a fé judaica. Era a cidade sagrada por excelência. Enquanto Jericó, ora Jericó, era a cidade dos valores materiais mais fáceis. Era a cidade dos cambistas. Ali se trocavam todas as moedas da época. Era ali que moravam os grandes cambistas, os homens mais ricos. Quando nos lembramos da história evangélica do pequeno Zaqueu, que depois das suas tormentas subiu ao sicômoro para ver Jesus passar, era em Jericó que ele vivia e em cuja casa o mestre esteve. Era Jericó, a cidade dos prazeres, tudo quanto se pensava em conseguir estava em Jericó. Então era a cidade representativa dos valores de César, de Mamon, dos valores do mundo. Jericó poderia ser vista à época como hoje vemos Manhattan, Tóquio, São Paulo, como vemos uma grande cidade do mundo, cheia de prazeres e de facilidades. Daí então, Jesus Cristo faz o contraponto. A cidade mais sagrada com a cidade materialmente mais poderosa. Daí, um homem descia
das coisas de Deus para as coisas do mundo. Eis porque a fixação no verbo, um homem descia, não era exatamente um descer geográfico, era um descer psíquico. Alguém que deixava a cidade de Deus, as coisas de Deus simbolizadas em Jerusalém, na busca de Jericó, das coisas imediatistas do mundo. Mas como ocorrerá com qualquer um que deixa as coisas sagradas para buscar as coisas do mundo sem sacralizá-las, costuma ser assaltado nas estradas por onde passa. A princípio é assaltado pela autotormenta, pela própria perturbação do gozo, do ganho fácil na cidade mundana. Depois as heteroperturbações, as heteroobsessões, aqueles que nos veem nessa descendência, nesse caminho descendente, e resolvem nos atacar a fragilidade. E Jesus Cristo mostrava-nos que depois que caímos nessa perturbação da descida, não conseguimos nos reerguer com as próprias forças, se não houver algum elemento que nos venha socorrer, se não houver a ajuda de terceiros, de algum próximo que nos venha atender. Mas Jesus Cristo poderia ter colocado qualquer pessoa para ter passado por aqueles caminhos, mas desejava legar um outro ensinamento no campo das relações humanas, mostrar-nos que nem tudo que parece é, nem tudo que reluz é ouro. Às vezes nós julgamos as pessoas pela posição que elas ocupam na sociedade. Se alguém perguntar para nós: você conhece aquela senhora? Sim, ela é a esposa do deputado, ela é a professora daquela escola, A pergunta foi feita se a gente conhece aquela senhora. Nós dissemos que sim, mas a gente conhece a posição que ela ocupa, o lugar que ela mora, mas a senhora mesmo nós não a conhecemos. Quem é aquele jovem? Você conhece? Conheço. É aquele que tem aquela moto incrementada, é aquele que namora a filha de fulano, é aquele que trabalha como caixa do banco. Mas a pergunta foi se a gente conhece aquela pessoa. E a gente não conhece a pessoa, a gente conhece o que ela tem, as posições que ocupam no campo do mundo. É sempre assim. Nós dizemos que conhecemos as coisas de fora, nós nunca conhecemos as coisas de dentro. Ora, para o povo da época, qualquer sacerdote do templo de Salomão era alguém acima de qualquer suspeita. Por isso Jesus Cristo coloca, em primeiro lugar, passando pela criatura caída, um sacerdote. E mostra-nos que ao sair do contexto templário, ele era uma pessoa como qualquer outra, com seus conflitos, com suas buscas, com suas ansiedades, porque ele passou pelo homem caído e nem quis saber do que se tratava, nem de quem se tratava, e foi cuidar dos seus interesses. Logo depois, veio um levita. Ora, o que era o levita? Era uma das ordens sacerdotais, era um grupo de sacerdotes incumbido de tarefas mais simples, mais materiais no templo. Então Jesus Cristo mostra que da maior hierarquia à menor hierarquia, as criaturas humanas são muito similares. E aquele homem preocupado com as suas coisas, deu de ombros ao ver aquela criatura caída. Que importava se ele era servidor do templo? Uma coisa era no templo, outra coisa é na rua, quando eu tenho que cuidar dos meus interesses pessoais. O que ocorre conosco toda hora, todo tempo, em todo lugar. Até que passou por ali um homem montado num cavalo, que Jesus Cristo poderia ter achado um homem que viesse de Dalmanuta,
Um homem que viesse mesmo de Jerusalém, por que não? Um homem que viesse de Betesda, um homem que viesse de Nazira, mas ele escolheu exatamente um homem da Samaria. Mestre excelente Jesus se valeu para nos legar uma outra lição em torno da relação com o próximo, porque os judeus de Jerusalém abominavam os samaritanos, no que eram correspondidos na mesma ojeriza. Os samaritanos não gostavam dos judeus, principalmente de Jerusalém. Mas essa história começara muito tempo antes, porque em torno de 720 a.C., o rei da Assíria, Salmaneser, invade o norte de Israel e leva 10 das suas tribos escravizadas para o norte, para a Babilônia, e coloca no seu lugar, no norte de Israel, gente de outras partes, inclusive babilônios, para ocupar ali. E é essa gente que era pagã, que não era da crença judaica, que se instalou ali, que deu ao lugar o nome de Samaria, que significa torre de fogo. Eram lavradores, eram homens da terra, o que deu a Israel a característica de ser uma sociedade eminentemente agropastoril. E durante muito tempo os judeus intentaram impingir a sua crença aos samaritanos, e eles, rebeldes, até que 200 anos apenas antes de Cristo, eles aceitaram o judaísmo religioso. Mas apenas os 5 livros atribuídos a Moisés, que nós chamamos o Pentateuco bíblico, do Gênesis ao Deuteronômio. Daí então, depois de aceitar o judaísmo com essas condições, a querela se acentuou, porque nos 5 livros atribuídos a Moisés não havia nenhuma alusão à santidade de Jerusalém. Então, eles não queriam louvar a Deus em Jerusalém, sobre o Monte Moriá. Eles tinham na Samaria o Monte dos Gafanhotos, o Monte Garizim ou Gerazim, cheio de árvores frondosas, uma vegetação luxuriante, e não as pedras do Monte Moriá. Entenderam que para louvar-se a Deus devia ser ali, no lugar exuberante de natureza verde, e levantaram no Monte Garizim o seu templo, e ali louvavam o Senhor. Os samaritanos eram, na sua quase totalidade, descendentes das tribos de Efraim, de Manassés. Então eram miscigenados, o que dava maior horror aos judeus. Ora, nos lembramos de que houve uma época, narram os evangelhos, em que Jesus Cristo, acompanhado pelos discípulos, passou pelas terras samaritanas. Caminhavam pela estrada que serpenteava entre o Monte Garizim e o Monte Ebal, até chegar nas regiões onde há muito tempo vivera o patriarca Jacó, onde houvera sido aberto um poço chamado Poço de Jacó, 2000 anos antes de Jesus. Era um poço de aproximadamente 35 metros, dizem os historiadores. E ali, nas suas cercanias, sob a copa de uma árvore, assentou-se o mestre com os discípulos. Na proximidade do horário das refeições, alguns foram buscar alimentos
enquanto Jesus ficou ali com outros dos seus discípulos e viu que se aproximava do poço de Jacó uma das mulheres da povoação, do povoado, da cidadezinha, para buscar água. E quando ela retirava a água do poço, Jesus dela se acercou. Mulher, dá-me de beber. Ela olha aquele homem pelos seus vestidos, pelo seu sotaque, por sua maneira de ser. Ela admite logo que ele era judeu. E por causa das dissidências, ela lhe pergunta: como é que tu, sendo um homem judeu, pedes água a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dirigiam aos samaritanos, muito menos a uma mulher samaritana. E ele lhe diz com tranquilidade: mulher, se tu soubesses quem é que te pede de beber, serias tu que me pedirias, e da água que eu te desse, tu jamais padecerias sede. Mas como? O pai Jacó é que abriu esse poço, toda a sua família se descedentou aqui, seus animais. Que água é essa que tu tens? Tu falas como se fosses um profeta. Dá-me dessa água então. E Jesus Cristo lhe assevera: vai e chama teu marido. A mulher se entristeceu e disse ao mestre: bem, eu não tenho marido, Senhor. E recebeu em resposta: eu sei, tu dizes bem, porque o quinto que está contigo também não é teu. Era mestre mesmo. E ela ficou abismada dele ter sabido daquilo e saiu a correr antes que ele falasse mais coisas. Chamou o marido, que não era seu, mas que era o quinto que ela tinha. Chamou a vizinhança e todos acorreram para ali. E Jesus Cristo falou-lhes do reino dos céus, da vida, do relacionamento, da felicidade do reino que nos aguarda. E ao cabo da sua fala, ela estava totalmente transformada. Aquela mulher, dizem as tradições cristãs, se tornará a grande pregadora do evangelho, a primeira mulher na Samaria a pregar na cidade de Sicar, também chamada de Siquém, que quer dizer açúcar, a capital da Samaria. Naquele momento em que Jesus Cristo falava-lhes essas coisas bonitas, a mulher aproveitou e perguntou-lhe, pensando na dúvida que separava judeus de samaritanos: Senhor, dize-nos, onde tu achas seja o melhor lugar para adorarmos a Deus? E Jesus Cristo, ouvindo-a com atenção, esperou que ela concluísse. Aqui no Monte Garizim, perguntou ela, ou em Jerusalém sobre a montanha Moriá? E Jesus Cristo respondeu-lhe: mulher, haverá de chegar o dia em que o Senhor não será adorado nem no templo do Monte Moriá, nem no templo do Monte Garizim, mas sim, ele será louvado em espírito e verdade, na intimidade dos corações. Ponto final. Daí então, Jesus Cristo haver escolhido um samaritano para ser a terceira pessoa a passar pelo homem caído. E aquele samaritano, depois de ver a criatura ensanguentada, atendeu aos 3 movimentos da assistência social. Ensinamento que fica para nós, os religiosos, que trabalhamos na área da assistência, da chamada caridade material e espiritual. Basicamente nós que temos os diversos serviços espíritas de atendimento social. Porque ele diz que o primeiro momento do samaritano foi identificar a necessidade do homem caído. É o primeiro mandamento do serviço social, saber o de que é que a pessoa precisa antes de oferecer atendimento. Daí então, ele percebeu que aquele homem estava ferido, e por causa dessa identificação da necessidade,
pôde providenciar, segundo movimento, os primeiros socorros, os primeiros atendimentos com vinho e com azeite. Quantas vezes nós, vamos puxar a coisa para a nossa realidade, do nosso movimento espírita, as pessoas chegam à nossa casa espírita e a gente não sabe o que elas foram buscar ali. Muitas delas entram e sentam e saem, a gente não sabe quem são. Aquela desatenção de saber, é a primeira vez que você vem, seja bem-vinda, já conhece a nossa casa, o que traz você, o que traz a senhora, o que traz o senhor aqui. Ouvir o que é que ela foi buscar no centro espírita. Temos o hábito de dizer aquilo que já nascemos no espiritismo ouvindo de outros. Quem não chega ao espiritismo pelo amor, chega pela dor. Não deixa de ser uma tolice que nós repetimos e consagramos. Muita gente há de chegar ao espiritismo por causa das dores humanas, de quaisquer naturezas, mas pelo amor ninguém. Quem é que ama uma coisa que desconhece? Olha, eu não sei o que é não, mas eu amo o espiritismo. Ninguém chega pelo amor. Há pessoas que chegam pela curiosidade, pela necessidade de achar um caminho, pela necessidade de mudar de vida, porque não está satisfeita com os rumos que está tomando na sua antiga crença, seja por que for, menos por amor. O amor é fruto de uma convivência com os ideais espíritas. O amor ao espiritismo vai crescendo em nós, na medida em que ele nos vai beneficiando, abrindo nossos olhos, nosso entendimento para as coisas. Então ninguém chega ao espiritismo pelo amor, pela dor muito chegamos. Daí será importante ouvir a quem chega. Muitas vezes a pessoa chegou à porta e diz, vai, entra na sala de passe, tem que tomar passe primeiro. E de repente a pessoa quer só uma informação. A senhora sabe onde é que fica a loja tal? Não, tem que entrar na sala de passes. São os pieguismos que nós vamos adotando. Primeiro identificar por que é que a criatura chegou e atender às suas primeiras necessidades. De repente a pessoa está precisando falar. Ela não quer ouvir nada. Nós, os espíritas, costumamos ter discursos prontos. A gente não pode ver gente nem em ponto de ônibus que a gente começa a falar. Deixa a criatura se expor, dizer o que ela está buscando. Há pessoas que entram no centro espírita, elas querem falar, elas estão de tal forma inchadas de tormentos, elas não querem ouvir nada, elas precisam de ouvidos para falar. Depois que elas falaram, choram, agradecem e saem. Há outras que chegam à casa espírita, elas não querem falar nada. Elas estão tão vazias, tão apertadas, que elas querem ouvir. Elas sentem o que você tem para me dizer. E aí elas são todo ouvido. Elas choram enquanto falamos. Elas foram ali para ouvir. Há outras que chegam à casa espírita para uma coisa e outra, para falar e para ouvir. Elas querem debater ideias, elas querem discutir tormentos que estão vivendo e saber por quê. Por que eu estou sofrendo? Por que meu filho sofre? Por que a morte? Por que a dor do mundo? Por que esse desemprego que me alcança a família? Por que essa criatura deseja então essa dualidade, falar e ouvir? Mas nós sabemos o que ela foi buscar e temos possibilidade de atender, dando os primeiros socorros. A criatura que chega ao centro espírita tremendo de fome, nós providenciamos um sanduíche, um copo de leite, uma coisa qualquer, um café quente, para que essa criatura tenha atendida no primeiro momento a sua necessidade basal. Às vezes encontramos companheiros que dizem, nós não podemos dar o peixe, temos que ensinar a pescar. Aprenderam o ditado errado. Primeiro a gente dá um peixe, depois ensina a pescar. Porque se a criatura está trepidando de fome e eu vou ensinar ela a pescar, o peixe é que joga ela na água, de tão fraca que ela estará.
Eu primeiro dou um peixe, ela se fortalece, e agora eu ensino-lhe a pescar. Às vezes eu vou visitar instituições que têm trabalho de evangelização de comunidades carentes, comumente sábados ou domingos de manhã. E aí aquelas crianças, aqueles jovens, aqueles adultos esfaimados, estão sem comer há tempo. E a instituição diz assim: o lanche é no final. Mas os evangelizadores estão todos forradinhos, já saíram de casa nutridinhos. E os atendidos só no final. Um dia eu perguntei a uma cidadã: por que só no final? Se o lanche já está aí. Porque senão eles vão embora. Então, se eles forem embora depois do lanche, era a necessidade deles comer alguma coisa. Por que as pessoas são obrigadas a nos ouvir para ganhar um sanduíche? É crueldade. E eu tenho certeza, disse a ela, que se você der o lanche, elas não vão embora. Elas vão ouvir Jesus com alegria. Porque ouvir Jesus com o estômago roncando é terrível. A gente nem ouve direito. A gente só ouve os pregos da crucificação. Seria tão bom se a gente pudesse falar de Jesus e elas sorrirem e perguntarem mais sobre esse Jesus, de pancinha atendida, de buchinho cheio. Então, às vezes nós, no exercício da caridade, nós temos umas crueldadezinhas. Vamos dar o lanche primeiro. Às vezes a pessoa já vem do dia anterior sem comer nada e vai em jejum para o centro, só às 11 horas da manhã. Depois que a gente fez, aconteceu. Por que razão? Então, o segundo movimento, atender à necessidade imediata, os primeiros socorros, dirá a tecnologia social. Mas há um terceiro movimento, que é o movimento do acompanhamento, que é a terceira coisa que o samaritano faz. Mas antes, nesse capítulo do atendimento, recordo-me que quando fundamos a nossa casa espírita em Niterói, naqueles primeiros meses, estávamos organizando alguns serviços, atendíamos numa comunidade carente em nossa cidade e combináramos que em cada domingo faríamos a reunião de um dos departamentos, um dos setores de serviços, para discutir a nossa dinâmica de atendimento. E num determinado domingo, cheguei mais cedo de viagem e me lembrei que estava havendo no centro uma reunião do pessoal da assistência social que ia tratar da comida, do cardápio que nós iríamos fazer para atender as comunidades. Me dei conta de que haveria tempo de eu ir, mesmo que encontrasse a reunião começada, e corri para lá. A reunião começou com algum atraso, ainda peguei-a quase no começo, quando nossas irmãs, nossos irmãos, com todo o amor do mundo, estavam discutindo o cardápio para atender a alimentação daquelas pessoas, e cada uma senhora pensava numa sopa mais especial. Uma sopa de raízes, com carne, uma sopa disso, uma sopa daquilo. Tinha assim uns 350 tipos de sopas. E eu sentado, estava feliz com aquela soparia toda, registrei a entrada no ambiente de um espírito. Era um jovem senhor, muito simples, mas muito limpo, uma vibração muito boa. Acercou-se-me e ficou por ali. E eu atentando para a reunião e prestando atenção naquele espírito que estava ali por perto. Num dado momento ele tocou-me e me perguntou assim: Raul, por que é destino dos pobres somente tomar sopa? E eu levei um susto com a pergunta, eu nunca tinha pensado nisso. Quando ele me fez a pergunta, no automatismo eu devolvi para a mesa, sem dizer a fonte, e fiquei pensando com meus botões, que andando por este Brasil inteiro, a maior parte da assistência alimentar era a sopa. Aí eu lembrei-me da Casa da Sopa, sopinha da Sheila, sopão do Dr. Bezerra, né? Sopa fraterna, sopão fraterno, só tinha sopa mesmo.
E aí, quando eu lancei a pergunta que o Espírito me fizera, todos se entreolharam na reunião e rimos-nos. Porque era verdade. Quando a gente pensa em pobre, a gente pensa em sopa. E não significa dizer que a sopa seja o prato mais barato. Para se fazer uma sopa para matar a fome da pessoa, tem que ser uma sopa caprichada. Temos os legumes, as massas, as carnes, temos o tempo de cozimento, cada legume cozinha num tempo diferente, senão vira uma papa. Então, obviamente, que para descascar abóbora, batata, todo fim de semana ou todo dia, é mais trabalhoso. Aí elas começaram, todo mundo começou a pensar, não, então nós vamos fazer um dia uma macarronada com molho à bolonhesa. Todo mundo adora, é nutritivo, é rico em carboidratos, tem a carne. Então nós vamos fazer um feijão com charque e arroz. Quem é que não gosta de um feijãozinho com charque, arroz, farinha? Mais simples, mais fácil, nutriente. É só o vício. Não é por maldade que as pessoas dão sopa aos pobres. E aí, quando eu vi o novo cardápio, não tinha uma sopa. Eu digo, gente, e a sopa? Porque o Espírito perguntou por que só sopa, mas não disse que não pode ser sopa, uma vez pelo menos. E a partir daí, eu fiz um outro aprendizado. Nós lidamos com aqueles que nos pedem socorro sem nos imaginar no lugar deles. Eu ficava imaginando lá nossos pretinhos de Niterói, com aquele calor que faz em Niterói, e o prato de sopa quente, e os bichinhos transpirando, em nome da sopa dos pobres. Daí então, às vezes falta essa empatia de quem atende, de quem socorre, de quem assiste. E essa empatia é a capacidade que a gente tem de se colocar no lugar do outro e imaginar o que o outro sentiria. Não foi à toa que Jesus Cristo nos propôs fazer ao outro o que gostaria que o outro te fizesse. Então é importante que a gente pense, será que eu aguentaria comer todo dia sopa? Por mais que a gente goste de sopa. A gente, quando gosta muito de sopa, toma antes do prato principal. É um minestrone, a gente dá nome chique. É um caldo de alguma coisa. É sempre antes, depois vem um prato reforçado. Mas com pobre não, é o único prato. A sopa. E os bichinhos, quando acabam, estão numa fraqueza. Que aí tem criança que toma 2, toma 3. E aquele calor, eles não raciocinam mais. Daí, partimos para esse terceiro movimento, o acompanhamento. O samaritano, depois de atender às primeiras necessidades, colocou o indivíduo sobre a limária e levou para a hospedaria, porque o amor é uma virtude perenemente inconformada. O amor nunca se conforma em amar aquele tanto que ama. O amor sempre deseja amar um pouco mais. É desse modo que a pessoa pega uma criança para criar, dali a pouco pega a segunda criança para criar, depois pega a terceira criança para criar. Isso é freada pelo senso de proporções. Se eu pegar mais, eu não consigo criar. Eu vou fazer um depósito. É desse modo que a pessoa que ama, quanto mais ama, mais amor tem para dar, porque nós nos ligamos à frequência do amor, à faixa do amor que nos alimenta. O samaritano, depois de haver atendido, como é que ele ia deixar aquele homem caído ali com azeite e vinho nas feridas? Colocou sobre o animal, levou à hospedaria, ficou ali com ele. E depois, ao sair no dia seguinte, o compromisso: eu volto para acertar o que for necessário. É natural. Ele não perguntou quem era aquela criatura. Jesus Cristo, quando disse que um homem descia, não disse se era gordo ou magro, alto ou baixo, a que raça pertencia, se era negro, branco, amarelo, vermelho, se era rico ou pobre, se o dinheiro que ele levava era dele
ou se era do patrão que o mandara aplicar em Jericó, ninguém sabia. Jesus Cristo não fez questão disso, sabia que era um ser humano que descia, que se equivocava, que caiu nas mãos de predadores humanos. E o samaritano não dialogou com o homem, não sabia quem ele era, atendeu ao homem caído, a criatura humana necessitada. Quantas vezes nos nossos atendimentos nós não sabemos os nomes das pessoas, elas são números. Você já ganhou, vai passando, você já ganhou, chega para lá, você venha você já ganhou, já falei, já vi, hein? A criatura já é constrangida por ter que depender da gente, e a nossa forma de fazer a caridade é estressada, é rude. E um dia ouvi do velho Chico Xavier, numa conversa, numa roda de amigos: há muita gente que tem pães para dar e gosta de dar pães, mas não sabe dar pães. Ao invés de pôr nas mãos do faminto, lhe atira o pão ao rosto. E esse pão não mata a fome, esse pão amarga. Daí, seria tão bom se eu soubesse. Conceição, e seu menino melhorou, depois você deu aquele remedinho para ele, ficou melhor do verme? Seu marido conseguiu tirar aquele documento? Eugênio, e seu menino, já arranjou emprego? Já saiu do quartel? E aquela escola, você conseguiu? Porque é nessa relação com o nosso próximo, no caso, o próximo que necessita de nós, que preparamos, que calçamos o nosso futuro. Porque amanhã, quem sabe, poderemos nós estar na mesma situação, e ainda que não estejamos, vamos ganhar ponto pela maturidade em saber lidar com as pessoas. Pontos morais, maturidade, harmonia íntima. Fazei ao próximo o que gostarias, o que gostaríeis que o próximo vos fizesse. A partir daí, nós encontramos na parábola do samaritano. Jesus Cristo nunca diria do bom samaritano, porque ele estaria concluindo como os judeus, que os samaritanos não prestavam, mas tinha um bom entre eles. Como ele não diria parábola do mau judeu, ele não falaria do bom samaritano. Era um sacerdote, a posição social, era o levita, era o samaritano. Daí então, quando ele pergunta aos discípulos: e então, quem foi o próximo daquele homem caído? Qualquer de nós poderia ser. Na estrada por onde percorremos na encarnação, acharemos caídos de todos os feitios. Aqueles que desceram da Jerusalém, da cidade de Deus, das coisas da alma, pelos interesses mais mesquinhos, pela ignorância, ou pela maldade mesmo, que muitas vezes nos empana o sentimento. Mas quando passamos por essa criatura, poderemos estender o nosso sentimento relativamente ao próximo. Com isto, ajustemos aos nossos dias, aos nossos tempos, ao nosso país. Não podemos hoje passar por uma estrada, ver uma pessoa caída e colocar no carro e carregar, porque as nossas leis nos punirão. Essa pessoa pode morrer no nosso carro, seremos inculpados. Vivemos numa era de violência, essa pessoa pode estar fingindo que está ferida, então nós criamos um medo social de fazer determinados atendimentos nas estradas. Mas na era do celular, nós poderemos ligar para 190, para 193, para a polícia, para os bombeiros, parar num posto de combustível, caso não tenhamos, e ligar do orelhão, e ficar esperando que chegue o socorro, que chegue a atenção, e de repente descobrimos que a pessoa está lúcida, e conversamos com ela: aguarde um pouquinho, já vem alguém para lhe atender.
Porque recebemos orientação de não tocar, porque pode haver um problema de coluna, pode haver uma fratura. E a nossa caridade não pode prescindir do bom senso. Deixemos que cheguem os paramédicos, alguém, se há essa possibilidade de chegar alguém, para usarmos o bom senso no ensinamento cristão. Mas a verdade é que, quando Jesus Cristo nos mostra que um homem, qualquer que ele seja, descia de Jerusalém para Jericó, quem é o nosso próximo? Nós somos próximos de quem? Cada um de nós é próximo do outro. E o nosso próximo, mais próximo, somos nós mesmos. Por isso, amar o outro como a gente se ama. E depois de nós, a nossa família é o próximo que está mais próximo. Quantas vezes nós tratamos relativamente bem aos estranhos, mas a família é com casca e tudo que a gente trata. Nós desaprendemos a pedir por favor, desaprendemos a dizer obrigado, desaprendemos a fazer um elogio. Que comida boa, que roupa linda, que roupa cheirosa. Desaprendemos, porque passamos a pôr na cabeça que quem faz para nós não fez mais que obrigação. Mas não é mais que a nossa obrigação agradecer. Qual é a mãe que não gostaria de saber que o filho adorou sua comida? Ela fez para ele. Que o marido adorou sua comida, ela fez para ele. Muitas vezes ela mesma não come. As mães estão sempre envoltas com os filhos. Por que a gente não pode dizer, mas quando a roupa está sem botão, a gente diz na hora, essa roupa sem botão? Se a comida estiver passada do sal, puxa, essa comida parece uma pedra de sal. Quando é coisa ruim, a gente verbaliza. Quando é uma coisa boa, não. Então, não é que a gente não possa verbalizar, é porque perdemos o vínculo com as coisas boas. A gente só fala das coisas negativas. A mesma coisa nas nossas casas espíritas. Quando um confrade faz uma exposição, nervoso, preparou durante 1 mês, 2 meses, para falar 15 minutos, meia hora, só Deus e Ele sabem as dores de barriga, os desarranjos, as mãos frias, os suores, para falar diante de um público durante alguns minutos. Aí o companheiro leva as fichinhas dele, tudo preparadinho, tudo estudadinho, e ele terminou de falar, a gente vira as costas e vai embora. Não aparece um para dizer, Deus que abençoe, gostei do seu trabalho, me foi muito útil, você preparou muito bem, você tem futuro, se Deus quiser, você vai crescer. E isso é incentivo, é um elogio que incentiva, é diferente da mentira. Olha, depois de ouvir você, Divaldo Franco está no chinelo, isso é uma mentira. Médico a você, nem Chico Xavier, isso é zombaria. Mas entusiasmar a pessoa para que ela sinta que fez alguma coisa. Aí o nosso discurso coloquial, não podemos elogiar, senão eles ficam vaidosos. Mas quando é para dizer desaforo, a gente não se preocupa que ele vai ficar triste. A gente diz na hora. Então nós estamos mais vinculados ao erro e ao mal do que ao acerto e ao bem. Por que para dizer desaforos, a gente não pensa que o próximo poderá ficar triste e infeliz? E para dizer uma coisa boa, a gente tem tantos cuidados com o próximo, aí se chama despeito. Se eu elogiar, eu digo que ele é melhor do que eu. Então eu prefiro não dizer nada. Mas Jesus Cristo não fez a mesma coisa. Vós sois deuses. E ele sabia muito bem quem a gente era. Vós sois a luz do mundo. E ele sabia quem a gente era há 2000 anos, pelo que nós somos hoje, imaginemos. Mas era palavra de incentivo, era palavra de entusiasmo, porque o nosso próximo está aí, caídos pelas estradas da vida, nas suas mais variadas descidas, da Jerusalém espiritual para Jericó, do mundanismo, e muitas vezes nós tombamos nessa estrada. Está todo mundo fazendo, está todo mundo usando, está todo mundo se picando, está todo mundo bebendo, está todo mundo fumando.
Mas o que é que a gente tem com todo mundo? Se Jesus Cristo nos disse a cada um será dado conforme suas obras, logo não é conforme as obras de todo mundo. E quem já sabe o que deve fazer, não tem que ficar esperando que os outros façam. Já sabemos o que devemos fazer, façamos. Faze a tua parte, que os céus te ajudarão. Brotou da voz do Rabi, o grande samaritano, na nossa estrada de lutas. Vinde a mim, os que estáis cansados, oprimidos, atormentados, que eu vos aliviarei. Não vos tirarei a cruz, vos aliviarei. É a tarefa de todo mundo que presta socorro ao próximo. É um alívio, é um apoio, é uma ajuda, porque cada qual terá que resgatar as suas lutas próprias. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, nestes dias tumultuados, em que tantos homens estão descendo de Jerusalém para Jericó, ainda que frequentando os templos religiosos da atualidade. A postura social é uma, a posição interna é diversa. E por causa disso temos encontrado nas leiras da crença religiosa tantos atormentados, tantos infelizes, quando Jesus Cristo nos foi anunciado como mensagem de alegria. Parece um paradoxo, porque estamos indo para o inferno consciencial, trilhando os caminhos que nos poderiam levar ao céu. Com isto, pensemos em Jesus Cristo e nessa parábola que já teremos lido algumas vezes, ouvido outras tantas vezes, e que julgávamos já ter absorvido dela tudo quanto ela tem para nos dar. E por causa disto, agradeçamos a Cristo, ao Mestre, que nos vem ensinando a cada dia quem é nosso próximo, como lidar com Ele, a começar de nós, do autocuidado, do alto amor, do bom trato para conosco mesmos. E porque lhe somos gratos, não nos custa colocar-nos genuflexos diante do altar da vida, e de mãos unidas simbolicamente uns aos outros, dizermos a este Senhor: louvado sejas, ó Mestre, na glória do lar celeste, pelos bens que nos trouxeste no Evangelho Redentor, na tarefa renovada que o teu olhar nos consente. Hoje, de espíritos reverentes, nós rogamos pelo teu amor. Pobres cegos, que há milênios estamos fugindo à luz a qual nos elevas, hoje, Senhor, a nossa oração rompe as trevas. Escuta-nos e, se possível, vem retificar o nosso passo, a fim de que trilhemos a estrada corrigida. Vem sustentar nossa lida na fonte inesgotável do eterno bem. Dá-nos então, Jesus, tua bênção, bênção que nos conforta, bênção que nos levanta, para que a tua doutrina santa, esse imbatível consolador, vibre pura, viva dentro de nós. Faze, Senhor, com que nós todos, nessa caminhada incessante, a cada dia, a cada instante, possamos ouvir-te a voz. Ampara a nossa esperança, socorre a nossa pobreza e liberta a nossa alma ainda presa de tanto erro nessa multissecular imperfeição. Mestre excelente de toda a verdade, hoje, amanhã e sempre, em toda parte, ensina-nos a guardar-te com unção, com devoção e com inesgotável gratidão, na intimidade singela, nada obstante sincera, do nosso próprio coração. Muito obrigado, Senhor da vida. Muito obrigado, Allan Kardec. Muito obrigado,
Senhores.